Oi, gente, de volta aqui, ou tentando estar de volta. Me escutam? O que acontece? Será que estamos ao vivo? Não estamos? Oi, gente, de volta aqui. Olá, estamos tentando reconectar aqui a live, mas que legal. Agora com o som. Então, Nádia está me dizendo aqui, sim, estamos ouvindo. Obrigado, gente, a todo mundo que voltou. Peço desculpa, tivemos problemas técnicos diversos aqui. Carol não conseguiu entrar, depois eu não consegui, o meu som não saía. Teve de tudo. Então, vamos tentando agora. A Laís, a Carol chegou a entrar e depois caiu. Foi uma loucura isso aqui. Mas vamos retomar. Vamos sim, live, mas que legal. Cartórios do terceiro setor e a gente vai consertar o negócio e a gente vai rodar isso aqui. Opa, parece que Acho que vai agora entrei. acontecer. Vamos lá. Vocês me ouvem? Você me ouve, Lucas? Opa, tô te ouvindo. Ah, então tá bom, ufa. Opa, então agora sim, estamos aqui. Laís, você me ouve bem? Eu escuto. Pronto, então estamos conectados agora, estamos completos aqui na cena, que bom, fico feliz. Ave Maria, estava uma confusão, eu já estava aqui me sentindo mal. Então, todo mundo, agradecer a todo mundo que voltou por aqui, né? Uma alegria grande poder receber aqui Laís e Carol. Peço desculpa mais uma vez por essas questões, acontece também, essas falhas técnicas, mas vamos retomar em alto estilo. Eu estou aqui com Laís Figueiredo Lopes, Carolina Moraes. Vamos, eu sei que a Laís já falou um pouco, né, sobre a pesquisa, sobre a OAB e tudo. Então, Laís, vamos dar uma oportunidade, já que a Carol chegou, vamos dar uma oportunidade para a Carol se apresentar e já falar um pouquinho desse trabalho do e-book, enfim, e aí a gente retoma um pouquinho esse bate-bola e segue a conversa. Para quem também está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos retomando aqui após um problema técnico e vamos conversar. Obrigado, viu, Carol, Laís. E, Carol, já te passo a palavra, então. Você que chegou aqui logo na sequência, se apresenta aí para o povo e já fala um pouquinho desse trabalho da comissão, do seu trabalho lá no núcleo, enfim, que gerou aqui o e-book. Enfim, fala, chega junto. Tá ótimo, muito boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente. Super obrigada, Lucas, pelo convite. Obrigada, Laís. É um prazer estar aqui com vocês. Então, sou Carolina Moraes, sou advogada, integrante também da Comissão de Direito do Terceiro Setor, da OAB daqui de São Paulo, especializada em direito do terceiro setor. E acho que isso, né, a proposta que até também vou falando um pouco mais da parte desse documento, né, que a gente elaborou, do e-book que a gente acabou de lançar. Enfim, foi um trabalho que foi construído mesmo de uma maneira coletiva, com muitas contribuições. Esse grupo, a gente iniciou as atividades, na verdade, no começo desse ano, né, de 25, e ele já traz uma entrega, porque justamente foi a intenção de apresentar o contexto inicial, né, em relação a situação e o próprio relacionamento, né, das organizações da sociedade civil, especialmente associações, fundações e organizações religiosas, e os cartórios de registro daqui de São Paulo. Né? Nós temos 10 cartórios aqui na cidade de São Paulo e por volta de 700 no estado. E a intenção foi justamente iniciar um diálogo também, né, com todos os atores envolvidos, mas a partir de uma contextualização inicial, que foi, enfim, trazida aqui pelo e-book que a gente acabou de lançar, né? Então, esse é um documento, como eu disse, feito por muitas mãos, por muitos autores e autoras,
E com essa intenção de estabelecer, de trazer esse cenário e de estabelecer um diálogo, estabelecer e aprofundar um diálogo com os cartórios, né, visando a desburocratização e promover a segurança jurídica, né, porque a gente sabe que muitas vezes essas questões das exigências, de uma falta de alinhamento, de entendimento mais harmônico entre os cartórios, a respeito, muitas vezes, de uma mesma situação, de uma mesma previsão até, causa essa situação, né, de insegurança mesmo jurídica para as entidades. Então, a gente partiu dessa contextualização inicial, né, e deixando também claro que a ideia, a gente tem um regramento, né, os estados têm um regramento específico, aqui em São Paulo, provavelmente 58 de 89, do Tribunal de Justiça, da Secretaria de Segurança, Secretaria-Geral de Justiça, e a proposta também não era nada engessar, né? Não, a gente tem que ter esse regramento, mas justamente estabelecer, começar a conversar, né? Sobre previsões, sobre entendimentos que são diferentes, enfim. Então, e o documento, ele tem essa proposta, vou falar um pouco mesmo do documento e depois a gente, né, também segue. Ele tem essa proposta de trazer um caráter conceitual, né, então falando das características principais das associações, das fundações, das organizações religiosas, das peculiaridades de cada uma dessas pessoas jurídicas, né, a inclusão das organizações religiosas no Código Civil como um tipo de pessoa jurídica de direito privado específico também. E aí a gente, no passo seguinte, a gente fala um pouco dessas legislações que são aplicáveis, né? A questão dos registros públicos, que a gente sabe que o registro, inclusive, é o ato, né, que oficializa o nascimento, né, de toda a associação das pessoas jurídicas. Então, a gente traz primeiro as definições e previsões da própria Lei de Registros Públicos, e a gente já identificou que tem uma liberdade importante conferida na estruturação mesmo, né, naquela época das associações e fundações, né. Depois a gente traz também um pouco do cenário das previsões do Código Civil, né, de cada uma dessas três pessoas jurídicas, que também a gente identifica, né, claro, com maior ou menor grau de autonomia, de independência na estruturação dessas pessoas jurídicas, e o próprio provimento 5889 da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, que passa sempre por revisões, mas que a gente também identificou, por exemplo, que muitas das vezes as menções ficam mais voltadas às pessoas jurídicas com fins lucrativos, né, às sociedades empresariais. Então, a gente também traz esse apontamento, né, para a gente incluir, né, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos de maneira mais, enfim, mais expressa, né, muitas vezes nas menções. O e-book também tem uma parte de relatos, então a gente disponibilizou um formulário, né, por um mês, mais ou menos, nesse ano, entre abril e maio, em que as pessoas, as organizações, advogados podiam descrever mesmo situações de dificuldades e de exigências, enfim, que elas tinham enfrentado, enfim, em relação ao registro de ata, ao registro de estatuto social, enfim, ao registro dos documentos societários, né? A gente pediu, então, para que fosse descrito o relato, a exigência que tinha sido feita e a solução, né, que foi encontrada para superar essa exigência, e é importante só a gente falar assim, tanto a questão dos relatos como a própria, algumas sugestões mesmo de melhoria ou de aprofundamento, enfim, em relação ao provimento, a gente indicou como anexos do documento, né, do e-book. E a gente também o e-book também trouxe algumas sugestões de melhorias, especialmente
acho que pensando nessa parte de modernização de tecnologia, né, de deixar os acessos mais amigáveis, mais simplificados, enfim, para as entidades, né? E aí é isso, aí a gente parte para esses anexos de que a gente descreve alguns relatos, que a gente descreve, a gente indica, né, todas as previsões do provimento relacionadas a esse assunto, e a gente faz sugestões de melhoria ou sugestões de manutenção da redação, mas de alinhamento com os cartórios, enfim, acho que a ideia foi nesse sentido, né, de ser um documento que possa servir como consulta, mas também como um início de diálogo, né, com os cartórios, especialmente, de registro. Queria só fazer um complemento sobre esse histórico, né, porque a gente formaliza, então, o Lab Percartes, né, que é esse laboratório permanente de cartórios e terceiro setor aqui na UAB de São Paulo, agora em 2025, mas a gente, em 2024, fez uma reunião ordinária específica sobre causos societários, né? E já sendo nascedouro aí desse trabalho de forma oral, e também tinha a possibilidade das pessoas enviarem seus relatos via Google Forms. E a gente percebe que precisava sistematizar. Então, ele nasce realmente de um desejo de organizar isso e colocar a discussão em outro patamar, né? A gente tem, enfim, um debate grande em relação a essa uniformização de entendimentos, e a gente entende que parte é norma, mas parte não é só norma, é uma relação institucional mesmo. Então, dar mais visibilidade aos próprios advogados e advogadas que atuam na área também gera uma relevância maior da temática nos cartórios. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, o mais clássico que a gente já viveu muitas exigências aqui no escritório, mas uma das clássicas foi o cartório querer mudar o capítulo que a gente intitulou de órgãos de governança para órgãos de administração, porque a palavra governança não existe no Código Civil. Isso é tolher a liberdade do advogado, que fica, inclusive, perante a organização constrangido por essa exigência. E aí a gente tem que bifurcadamente tomar a decisão. A gente vai brigar sobre isso. Claro, sempre há o diálogo que a gente pode peticionar, etc. Mas se a gente não chegar a um bom termo, no entendimento, a gente vai subir e criar uma divergência, ou a gente vai realmente fazer a alteração para acelerar o processo de registro, né? Então, assim, tem um processo também de valorização da nossa própria atividade. E aí, acho que alguém perguntou aqui no chat sobre a possibilidade de criação de uma lei estadual sobre isenção de taxas de cartório. Eu acho que tem uma situação que é aquelas organizações que não têm recursos para pagar advogados, elas podem procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública pode atender organizações e muitas delas têm na sua lei estadual a possibilidade de isenção de taxas judiciárias e de custas de cartório. Mas isso é um processo que precisa ser conversado dentro do Estado, conversado com a Defensoria, tem que ser olhado para essa legislação, mas acho que é um bom caminho. Porque os advogados, a gente pode até ter um advogado pro bono, mas o advogado pro bono, ele segue uma regra do provimento 166 do Conselho Federal, onde ele não pode atuar para a organização que tem possibilidades de pagar os advogados. E aí tem uma diferença interessante no que você perguntou, que não tem recursos especificamente para esse fim. Ninguém vai ter o recurso especificamente para esse fim. Agora você pode fazer escolhas. Eu não vou pagar o advogado, mas eu vou pagar o captador de recursos, eu vou pagar, né? Então, acho que a gente está aqui dentro desse processo também de valorização da própria profissão, né? Isso quer dizer que a gente tem que criar mais projetos de extensão universitária, projetos de atendimento jurídico gratuito para as organizações, dentro das universidades, dentro da Defensoria Pública, das assistências judiciárias.
Inclusive, uma das frentes de trabalho na comissão é esse diálogo de levar o direito do terceiro setor para as universidades. E a gente está falando de ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem aí muitas possibilidades, ideias e ações para colocar em prática em relação a isso. E aí, sim, a gente, dentro desse processo em conjunto com a Defensoria, ter a clareza de que foi feito um filtro da vulnerabilidade econômica da organização e ela ter o direito à isenção de custas de taxa de cartório. Mas a gente não pode universalizar isso, até porque se a gente universalizar... enfim, a gente não vai ter eco numa proposição dessa natureza do ponto de vista dos próprios cartórios. E no nosso trabalho, a gente está muito mais do ponto de vista da racionalização de procedimentos, da desburocratização, da segurança jurídica, do que pedir necessariamente um processo de isenção. Mas eu concordo, conheço e estou já sugerindo que esse debate sobre isenção de custas de cartório seja feita nesse âmbito de quem é, dentro do sistema de justiça, o ator principal que cuida dos cidadãos e das organizações em vulnerabilidade econômica. Em São Paulo, para fechar esse tema, a gente tem, por exemplo, 3 critérios sobre vulnerabilidade econômica. Você não pode pagar ninguém mais de R$5.000, na verdade o valor está em UFESP, mas, enfim, traduzindo é mais ou menos isso. Ou seja, mesmo seja dirigente, estatutário ou não, prestador de serviços, etc. Se você paga alguém mais de R$5.000, você pode pagar um advogado, né? Você não pode ter recursos em conta corrente, né, em aplicação financeira, num valor, enfim, agora me fugiu na cabeça, mas deve ser alguma coisa tipo mais de 120 mil, né, uma lógica de 10 mil por mês. E também não pode ter imóvel, né, mesmo que tenha recebido em doação, num valor mais expressivo, né? Então, tem os critérios econômicos muito claros que orienta tanto a Defensoria Pública e pode, por inspiração, orientar, inclusive, a advocacia pro bono. São essas as condições que a gente tem. Mas, a parte disso, a gente está falando sobre um serviço que é necessário, importante, especializado, sofisticado e que a gente precisa cada vez mais acumular para melhorar, né? Contratar, né, enfim, encontrar um bom advogado, uma boa advogada para conseguir fazer o estatuto e conseguir criar essa customização dentro dos limites legais, dentro dos ditames e fazer o registro tal qual foi programado e pensado pela organização, é a nossa principal missão aqui, né? Cada um de nós, a gente trabalha com isso no cotidiano, mas justamente vendo os processos de divergência, de diligências, a gente entende que essa relação pode ser aperfeiçoada. Para fechar mesmo, é ato exclusivo do advogado a assinatura de um estatuto, de uma alteração de estatuto. Isso está na legislação, né? Então, não é só, enfim, uma demanda que a gente entende, mas é justamente porque é preciso ter um olhar jurídico para que haja uma tradução das questões que estão colocadas, das possibilidades, das oportunidades e também os limites da legalidade para que tudo seja feito dentro da conformidade legal, da ética e etc. Mas eu acho que para além desse trabalho que é transversal a tudo, temos sempre que olhar de que oportunidade, que trabalho a gente pode fazer para as pequenas organizações, que trabalho a gente pode fazer de forma mais coletiva para isso. Aqui, esse tipo de discussão, dentro da nossa comissão, está muito afeta ao grupo que cuida, ao núcleo temático de universidades, que é coordenado pela advogada Aline Souza, brilhantemente, e ela está fazendo todo esse trabalho de diálogo sobre os projetos de extensão nas universidades. Então, acho que é muito legal, Brasil afora, que a gente expanda essa possibilidade de que toda faculdade de Direito tem a obrigação de ter um núcleo de prática jurídica e ele pode colocar isso a serviço da comunidade e não só ficar fazendo simulação, mas também trazer benefício real para a comunidade do entorno, né? As organizações de base comunitária precisam disso. Então, é nesse lugar que a gente está olhando para essas organizações. E estamos à disposição aí em qualquer das frentes que vocês precisarem. Devolvo a palavra para você, Lucas. Muito bacana, Laís, mais uma vez. Queria
de novo, né, voltando aqui, toda a questão técnica, e agradecer a todo mundo que está por aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, muita gente bacana, amigos, amigas, e gente que segue aqui o nosso trabalho. Célio Rocha, lá de Aquiraz, né, em Fortaleza, Ceará, da Associação dos Esportes Radicais. Enfim, tem aqui já que a Laís já respondeu, Antônio Santos, Stephanie Holland. Então, enfim, uma galera está por aqui, que bom. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aproveitar que a gente parou um pouquinho, bebam uma água, enfim. Lembrar que hoje é a última live do ano, então, para o ano que vem a gente tem muitas novidades, inclusive o resultado da pesquisa que a gente está realizando, né? A gente está nesse primeiro momento tentando entender a visão das organizações nessa relação com os cartórios. Então, essa parceria aqui, esse diálogo com a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo é fundamental, porque já traz para a gente a ilumina. Aliás, quem não baixou o e-book ainda, depois da live, aí não vai parar a live aqui para baixar, pelo amor de Deus. Dá para fazer as duas coisas. Então, assiste a live primeiro, depois, ó, lá já no final, imediatamente, é obrigatório. Baixa o e-book, tá muito bom. Tem, né, questões fundamentais aí para entender essa relação com cartórios. Depois de baixar o e-book, pronto. Na sequência, já vai lá e já preenche a pesquisa do Oscar Legal, já dá sua opinião lá. Sua opinião vai ser fundamental para o nosso relatório, para a gente poder fazer o advocacy posterior, dialogar com o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Fomento e Colaboração. Enfim, onde a gente puder dialogar, a gente vai fazer isso. Então é isso. Vamos voltar aqui para a Laís, para a Carol, falar um pouco da pesquisa, né, do e-book, enfim, do que traz, um pouco das expectativas, assim, que a gente já falou um pouquinho, você já traz aqui na sua fala, Laís, Carol, um pouco do que pode ajudar. Acho que, assim, tem uma coisa fundamental que é ajudar, jogar luz em coisas que se fala por aí, né, essas histórias com o cartório se fala tanto por aí, e o que esse e-book faz, né, é jogar luz sobre alguns temas. Então, por exemplo, eu estou com uma questão aqui que eu estou discutindo com o meu assistente hoje, que é a tal do PDF-A. Então, tá lá também no e-book. Ou seja, nunca exigiram, de repente exigem um tipo de PDF-A que ninguém sabe como é que faz, como é que gera, tal. Aí, o que é exatamente? Então, assim, há uma divergência, o que é exatamente tal. E aqui não é para resolver casuísmo, obviamente. A gente não vai aqui resolver essa questão específica do caso que eu estou acompanhando, do caso que ela está acompanhando, enfim, mas assim, falar de como esse material pode ajudar a jogar luz nessa discussão e a melhorar o ambiente para todos. Porque, Laís, na nossa pesquisa, a gente tem conversado com os cartórios, e uma coisa que eu tenho ouvido dos cartórios, eles dizem, cara, não, a gente também não gosta de ficar dando nota devolutiva. Assim, a gente não quer isso, porque pra gente é mais trabalho e tal, para um negócio que precisava ser resolvido em poucas horas, fica semanas. Tal. Então, assim, como é que a gente resolve? Então, acho que esse material ele vem muito, muito, muito nesse sentido. De novo, obrigatório. Baixem imediatamente, não, depois da live. Mas baixem o material, leiam o material, estudem o material, porque é fundamental. Então, eu queria passar para vocês de novo para falar um pouco dessa expectativa, dessa luz que está jogando um pouquinho. Enfim, fala para a gente mais um pouco desse ponto. Eu acho, Lucas, que a gente teve uma reunião recente, né, Carol, com o CDT. Foi tão maravilhosa a reunião, saí de lá tão animada. E eu acho que os cartórios estão empenhados em realmente melhorar. Eles estão empenhados em realmente se debruçar sobre isso. Então, aqui em São Paulo, o que está sendo pensado é a elaboração de checklists de documentos específicos para as associações, para as fundações, para as organizações religiosas. A gente vai ter características diferentes de cada uma delas, né? As fundações passam previamente pelo MP. Então, normalmente, as fundações, quando chegam para o cartório, elas já estão quase que filtradas em termos das exigências que primariamente são elaboradas, né? Aí é um outro diálogo, a gente tem um grupo só de fundações também, que vamos organizar esse diálogo com o MP. Mas, basicamente, são prioritariamente as associações, mas também muito das organizações religiosas, por ser esse tipo societário mais livre, que a gente tem aí até mais possibilidade de construir regras de governança diferentes e específicas, de acordo com a religião, com o culto, com a crença, né? Daquele grupo específico. A gente também tem uma frente de trabalho só sobre organizações religiosas,
inclusive que é coordenado pela advogada Gabriela, excelente, ela está aqui na live também. Um beijo, Tá Gabi. aqui, beijo, Gabi. Obrigada aí por coordenar esse trabalho. A gente, no dia 21 de janeiro, tem o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, e a gente vai fazer um evento aqui no Palácio da Justiça, em São Paulo, interreligioso, e também trazendo questões jurídicas sobre as organizações religiosas. Existe um e-book já também sobre organizações religiosas, que está no site da OAB, disponível, que a gente já lançou na gestão passada, e agora a gente está atualizando esse e-book. Se vocês entrarem no Instagram da comissão, vocês vão ver que cada um desses grupos que eu estou contando tem o descritivo, tem as pessoas que coordenam, os responsáveis, o descritivo e o planejamento, as reuniões já agendadas, o que vai ser feito no ano de 2026, né? Então, se vocês quiserem se engajar em cada um deles, acho que é interessante. Mas aí, principalmente, além do checklist, eles estão pensando em automatização, o que é muito legal, né? Em tempos de inteligência artificial, o que a gente pode fazer para tentar melhorar a não ter muita margem de erro, né? Então, como é que os documentos podem ser preenchidos de uma maneira mais automática? A nossa ponderação é que essa automatização não tire a liberdade de construção, da customização. Então, muito provavelmente, deve ter algum tipo de modelo que a gente, se aderir, ele já está pré-aprovado, mas a gente pode ter a possibilidade de fazer diferente. Então, a gente está nesse ponto do diálogo nesse momento. E, de fato, a gente precisava finalizar esse diagnóstico que a gente acabou de publicar, mas o ano de 2026 é bastante cheio aí de novas ações para que a gente possa, de fato, concluir a gestão, o mandato aí no final de 2027, mudando o patamar dessa relação, mudando a norma e tendo todo esse instrumental, essas ferramentas aí editadas, né? Então, a gente está com uma super alta expectativa e agradecendo demais a parceria com a Raquel Ximenes, que é a presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral, que está, assim, muito empenhada também do nosso lado a fazer isso acontecer, né? Carol. Eu fiquei lembrando aqui também da reunião que a gente teve, né, no CDT, e realmente acho que essa questão do alinhamento foi muito, não sei, foi muito, não é se surpresa, mas foi muito interessante, e de ver, por exemplo, eu lembro que eu trouxe na reunião duas questões que foram, inclusive, objeto aqui de relatos, né, para o e-book, mas também que a gente já, né, ou de previsão, de ajuste de previsão do provimento ou de relato, e que eles também, e que foi uma super coincidência, porque coincidência ou não, né, porque eles também já estavam trabalhando nisso, né, então, por exemplo, as questões que a gente trouxe, a questão de plataforma de assinatura eletrônica. Na hora eles falam, nossa, a gente também está trabalhando nisso para pensar uma maneira de facilitar, né, e de uniformizar os entendimentos. Uma outra coisa que aí a gente tinha sugerido aqui não é nem de ajuste do provimento, na verdade, que o provimento já tem uma redação, mas é de ajuste de interpretação, de entendimento, né? Que se refere à qualificação, né, de associados ou de pessoas eleitas, que a depender do cartório passou-se a ter uma exigência de indicação, de filiação, né? E também eles também estavam pensando, nossa, não, a gente precisa ajustar ajustar, uniformizar esse entendimento, porque realmente isso até muitas vezes até traz também situações delicadas, né? Que a gente tem que relacionar o associado, então, precisa saber o nome do seu pai, da sua mãe, enfim. Aquela situação também, lembrei agora, Carol, do registro virtual, porque eu acho que uma coisa interessante, é por isso que é importante o diálogo, e essa sabedoria de fazer articulação, de conversar, para não sair só dando comandos, né? Mas, por exemplo, tem coisas que a gente tem que realmente quebrar a cabeça juntos. Eles estão na pauta do dia refletindo sobre uma questão que é super corriqueira de nos perguntarem, que é o endereço virtual. Eu não posso ter uma associação virtual? Eles estão discutindo isso em pleno 2025, né? Enfim, é normal que as pessoas queiram ter
uma associação virtual. Mas isso ainda a legislação não acompanhou. E o debate deles é interessante mesmo, porque, afinal de contas, se eu permito um registro virtual, esse registro virtual ele pode ser registrado em qualquer cartório, de qualquer lugar do Brasil, qualquer jurisdição. A jurisdição é aquela do domicílio do representante legal. Se muda o representante legal, muda o domicílio do registro virtual. Como que funciona isso? Mas eles estão debruçados buscando uma solução. E a gente está se disponibilizando com a nossa inteligência, expertise para construir junto, né? Acho que esse é o espírito. Então, acho que nesse vice-versa, o que a gente oferta hoje para conversa pública, a gente também vai querer depois te chamar, Lucas, para você vir apresentar a pesquisa que vocês estão elaborando, né, na nossa comissão, e a gente seguir nessa conversa aqui com os cartórios para a gente fazer essas melhorias acontecerem na prática. Exato. Esse é o espírito. Muito interessante. Acho que tem alguns desafios aí, né? A gente tem visto muito a questão da linguagem, né? Da próprio acesso a esses meios digitais, que a gente tem visto na nossa pesquisa, assim, parcialmente, do não conhecimento das organizações. Muitas afirmam não conhecer o processo. Já estão no processo de que não pode fazer assembleia online. Que não pode fazer virtual, exatamente. E a gente já está pensando lá na frente, qual é o endereço online. Né? O endereço fiscal, Exatamente. Uma outra questão que tem aparecido é a questão da linguagem, né? Que a gente tinha uma perspectiva, mas assim, as pessoas têm dito que a linguagem é técnica, porém compreensível, e aí algumas coisas já apontam que a gente já imaginava que assim, à medida que o tempo vai passando, as organizações vão amadurecendo, a relação com o próprio cartório vai se consolidando, a confiança, essa relação de fato vai ficando mais fácil, mas sempre o começo é um pouco mais duro, né? Os cartórios também reclamam muito do entendimento das organizações, que é difícil, que não entendem a linguagem jurídica. O princípio da continuidade registral é algo complicado de se explicar, de se entender e tal. Esse foi um elemento que apareceu muito na nossa pesquisa aqui por hora, enfim. A gente tem tido algumas coisas interessantes. Agora, muitas coisas assim, que a gente tem visto, embora a gente esteja hoje coletando, né, a visão das organizações, a gente fez uma fase preparatória que foi entrevista com os cartórios. E ela dialoga muito com o que está na pesquisa que o e-book que vocês estão trazendo, né? E duas coisas foram muito interessantes de dizer: a diferença, né, entre um cartório na capital São Paulo, com toda a dinâmica que tem em São Paulo, etc., e um cartório no interior da Bahia, no interior do Acre, né? A diferença de cartório na capital, cartório interior e tal. E aí eu vi uma frase muito interessante de um desses cartórios do interior dizendo: olha, a gente questionando sobre LGPD e tal, que é algo que não existe, né? Algo que ninguém sabe, ninguém viu. Isso aí nos cartórios e nas organizações. Aí a pessoa disse: olha, não tem LGPD que segure língua de fofoqueiro de interior. Entende? Então, assim, quer dizer, a proximidade, a relação mais próxima, as pessoas se conhecem, então como é que você lida com isso? Como é que você coloca processos para que aquelas coisas não saiam do cartório para fora, da fora para dentro? Tá? Então, assim, muitas coisas interessantes, né, que a gente ouviu, que casa muito. Uma outra questão, assim, que a gente tem visto, assim, que eu ouvi, essa frase certamente irá no nosso relatório, assim, uma das figuras sensacionais disse o seguinte, do cartório: disse: olha, a gente gosta demais de assinar recibo do que nota devolutiva, pode ter certeza. E é verdade, assim, quanto mais trabalho se faz, mais giro, mais legal. É isso, mas tu quer ficar empacando o trabalho. Nesse ponto, eu acho que assim, tem uma coisa que é justamente qual é o volume de trabalho do cartório, né? Quando a gente vê essa diferença da capital e do interior. Eles contaram isso pra gente também, né, Carol? Que muitas vezes o interior, um cartório tem outras experiências, tem experiência de registro de imóveis, e não necessariamente de títulos e documentos, de registro de pessoas jurídicas. Então, se a gente já tem dificuldade na capital, no interior isso é mais difícil ainda. Então, acho que tem aí um processo de construção dessas ferramentas de gestão mesmo para apoiar os cartórios, porque, sei lá, lembro de minha época de Miroski, né? Acho que tem município que é tão pequeno que tem fragilidade institucional, tal qual tem uma organização que possa ter uma fragilidade institucional. Então, como é que a gente cuida disso, né?
Então, não dá realmente para a gente querer achar que todos sabem. A gente precisa, nesse momento, conseguir construir dentro do arcabouço normativo normas claras que sejam suficientemente orientadoras e que possam também atuar nessa intersecção entre o Estado e os municípios, minimamente, né? Então, o cartório sozinho de um município pequeno, ele não vai dar conta de se emancipar nesse direito do terceiro setor que a gente está conversando. Mas ele vai poder contar com o trabalho dentro da capital, do Estado. Então, acho que a gente tem aí uma articulação federativa para fazer, né? Primeiro, precisa consolidar para a gente conseguir... E aí tem sempre essa visão também da gente poder chegar até o CNJ para poder orientar de uma maneira mais específica, né? Por isso que esses diagnósticos são tão importantes. Esse diagnóstico que a OAB de São Paulo lançou é tão fundamental, essa pesquisa que o OSC Legal está fazendo é tão relevante para que a gente, de fato, possa chegar num consenso de qual é a norma mais simples e mais racionalizada e que gere segurança jurídica, porque todos esses atos têm efeito contra terceiros, né? A gente só leva registro no cartório porque tem fé pública e tem efeito contra terceiros, e aí a gente consiga, de fato, fazer um aprimoramento. Mas eu estou bem animada. E a resposta que a gente teve dos cartórios aqui de São Paulo foi excelente. Mando meu abraço aí para Paula, para a Fagna, para o Mari, para todo mundo que está envolvido nesse trabalho, e a gente está com uma parceria bem boa mesmo. Que bacana, Laís, que bacana. Vou lhe dizer que a gente, aqui no processo da pesquisa, embora tenhamos tido alguma dificuldade em dialogar com um ou outro cartório, mas os que eles propuseram nos receber foram, assim, excelentes parceiros, o diálogo fluiu muito, e já, inclusive, articulações para posterior também, né? Uma das entidades, um dos cartórios era parte de uma associação dos cartórios no estado e tal, já também convidou para fazer uma apresentação da pesquisa para esse público e já convidou para tentar articular uma conversa sobre como melhorar os serviços, etc. E tal. Então, isso foi bem bacana. Foi, assim, também a resposta de como as próprias perguntas, né, da pesquisa, ou seja, tipo, a pergunta sobre você disponibiliza modelos e tal, que as entidades já, né, validadas por vocês, que as entidades já podem ir com esse modelo validado. Então, as entidades responderam que muito pouco, né, cartórios têm disponibilizado. Então, na próprio diálogo com os cartórios, uma delas disse, olha, eu até disponibilizo, mas acho que a gente vai fazer uma revisão disso, vamos melhorar isso, acho que é importante. Tá? Então, assim, a pesquisa enquanto processo de melhoria já no instigar, né, já no fazer pensar. E isso já faz parte do processo, né? Só essa aproximação, levantar o tema, organizar isso tecnicamente, institucionalmente, já faz uma diferença. Já faz a diferença. Muito bacana, muito bacana. Queria, então, a gente teve aquele probleminha técnico, infelizmente, mas, enfim, retomamos aí no tempo que deu. Queria ir caminhando aqui para a gente encerrar, mas a gente vai aqui mais um pouquinho, mas queria só que você, Carol, desse o serviço de novo, convidasse o povo aí para baixar a cartilha, também reforçasse um pouco do conteúdo, enfim, o recado que falta ser dado, tá certo? Que vocês quiserem chamar a atenção para esse material, a hora é agora, com vocês. Carol, começa você que eu finalizo. Tá ótimo. Eu queria, reforço a nossa alegria, né? A minha alegria de ter participado, de ter começado, né, esse diálogo e esse movimento. E também só uma coisa que é de final, mas enfim, essa questão também do relacionamento das organizações com os próprios cartórios, mas, às vezes aqui em São Paulo, né, que são 10, acho que todos esses trabalhos, a pesquisa que vocês estão fazendo, esse trabalho que a gente trouxe aqui, acho que essa intenção de ser ponte, né, de estabelecer esse diálogo, porque às vezes também eu já não faz tempo, eu tive essa pergunta, não, mas tá bom, o meu documento aqui foi registrado no cartório número tal, então agora o próximo vai ser onde, né? Você fala, não, vai ser no mesmo, né? Então, assim, começar a falar disso traz proximidade, né, de todo mundo, entre as organizações, os cartórios, simplificar essa relação, simplificar a comunicação, melhorar.
Então, enfim, o convite aqui é para que todo mundo, enfim, baixe, né, tenha acesso aqui ao e-book, advogados que quiserem fazer parte, que sejam, né, da comissão, a Laís já trouxe também, antes eu não tinha entrado, mas estava ouvindo, né, então, esse convite para ingressar na comissão e, enfim, a gente vai dar sequência, né, a outros trabalhos, quer dizer, a esse e a continuidade de trabalho também aqui no grupo do Lab Percartes. Então, quem quiser fazer parte, somar, a gente está, enfim, super aberto e muito feliz com a participação, com a colaboração de todo mundo. É isso, vamos juntos. Eu só assino embaixo da minha coordenadora maravilhosa, nem preciso complementar mais nada. Reitero o convite, gente. Quem for da área do direito, vem participar da comissão de direito do terceiro setor da OAB de São Paulo formalmente. Quem não for na área do direito, acompanhe. A gente tem outras formas de participação nos nossos espaços públicos e a gente está construindo uma grande rede, né? Uma grande comunidade jurídica especializada, interessada, que tem contribuído bastante. Muitos que já contribuem, né? Eu estou fazendo 25 anos de formada esse ano. Então, são muitas pessoas que já estão há muito tempo construindo doutrina, legislação e jurisprudência no país, mas que se somam também a esse sangue novo, que está com vontade de seguir carreira, de trabalhar justamente para deixar o mundo melhor. Eu tenho dito recentemente que a gente gasta muita energia profissional no trabalho e a gente precisa escolher o que a gente quer com essa nossa entrega. A gente quer gastar energia para deixar o banco mais rico ou para deixar o mundo melhor? Trabalhar com o terceiro setor é trabalhar para deixar o mundo melhor. E eu me orgulho de ter escolhido essa área e estou feliz de estar liderando esse processo aqui na OAB de São Paulo e fico à disposição de todos vocês. Obrigada, Lucas. Obrigada, Carol. Um beijo também para a Aline Apolinário, que tem também aí a relatoria desse trabalho junto com a Carol e todos os integrantes do Lab Percartes e da comissão como um todo. Vocês me enchem de orgulho e eu fico feliz de caminhar ao lado de vocês. Muito bacana! Pô, vocês não imaginam a alegria minha de estar aqui, de poder receber aqui nessa live duas pessoas tão incríveis que eu admiro tanto, que tem um trabalho como esse aqui, a gente finalizar o ano, olha pra mim, que honra, né? Finalizar o ano com uma live especial como essa, com duas mulheres incríveis, com um trabalho de relevância tão incrível quanto esse. Então, assim, não perca o tempo. Terminando a live, já está terminando. Tá? Agonia o dedo aí, daqui a pouco já vai poder baixar. Então é isso, terminando aqui, já baixa o material. Então, assim, da minha alegria poder estar aqui com Laís Figueiredo Lopes, essa referência, né, do setor, estar aqui com a Carol, que tem feito, né, nem vou falar mais nada, para trabalho vai falar aqui por si, né, então, assim, eu queria dizer a todo mundo, desejar a todo mundo um ano de 2026 incrível, né, muito legal, né, como tudo que a gente tem tentado fazer, e né, finalizar o ano dessa forma, de altíssimo nível, com chave de ouro. Laís, gratidão a você, gratidão, Carol, todo mundo, esse BSA, né, seu escritório, todo mundo que participou aqui nessas lives esse ano inteiro, foram 14 lives, se eu não me engano, um monte de texto lançado, né, recorde de texto lançado por ano esse ano. Trabalho muito, a pesquisa que está aí rolando, ano que vem tem site novo, era surpresa, mas tem site novo, tem pesquisa rolando, tem muita novidade também, então eu queria chamar todo mundo para continuar com a gente aqui, falar da minha emoção, gratidão a todo mundo, a gente se vê então, 2026, logo ali. Beijos a todos e até Feliz mais. Natal e um lindo ano para vocês, gente. Pra todo mundo. Feliz Natal. Boas festas.